Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje é domingo de Pentecostes, domingo especial. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à casa do Senhor. Deus se alegra com a sua presença. Ficamos felizes e a sua presença também fortalece cada um de nós. E eu quero acolher e saudar cada um com as palavras do Salmo 104, verso 31, que diz que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre, que Ele se alegre com aquilo que fez. Vamos ficar em pé? Nós, como templos do Espírito Santo de Deus, nós nos reunimos para celebrar, para louvar, e nós rendemos graças a Deus por gratidão ao nosso Deus, porque nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E é com essa alegria que nós vamos ler juntos o texto de Atos, capítulo 2, o texto que nos dá a direção de hoje. Atos 2, nós vamos ler do 1 ao 21, todos a uma só voz, na Bíblia que você tem aí com você, página 1096. Atos 2, do 1 ao 21, nós vamos fazer essa leitura como forma de louvor e adoração conjunta ao nosso Deus. Atos 2, do 1 ao 21. Vamos lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu-se toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra,
sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos por podermos celebrar a vida. Obrigada, Pai, porque o teu Santo Espírito, assim como desceu sobre os discípulos e discípulas em Pentecostes, desce sobre nós aqui, discípulos e discípulas tuas também, Senhor. Pai, como eles, nós queremos ser testemunhas tuas em todos os lugares aonde estivermos, Pai. Nós te rendemos graças, pedimos que o seu Santo Espírito ilumine os nossos corações e resplandeça a tua luz sobre esse mundo tenebroso, esse mundo corrompido, sobretudo, Pai, sobre aqueles que vivem com medo, sem esperança, sem ânimo. Que nós sejamos, ó Deus, profetas para essa geração, que anunciem, ó Deus, o teu evangelho, a tua salvação em Cristo Jesus, Pai. Nós pedimos que nós possamos estar tão ligados contigo, que o teu Espírito sempre afirme o nosso espírito, que somos filhos e filhas de Deus, para que possamos contagiar aqueles e aquelas que necessitam, Pai, do teu amor. Nós pedimos, envolve-nos na tua missão. O chamado de Pentecostes é um chamado à missão, é um chamado ao testemunho, é um chamado à proclamação. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, seja conosco durante esse culto. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, amém, Senhor. Amém. Nós te rendemos graças no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar nessa hora. Nós temos muitas dificuldades, né? Muitos conflitos nessa vida, muitas situações e muitas pessoas que perdem a esperança, que não vem, né, possibilidade de cura, de restauração, não vem futuro, mas nós somos aqueles e aquelas portadores da esperança. Nós somos os profetas de Deus para a nossa geração. Que Deus possa nos capacitar a, no meio do desespero, no meio do temor, das atitudes, nos momentos de decisões difíceis, a sermos aqueles e aquelas que proclamam o Evangelho. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a gente está tão disposto assim. E a gente peca contra Deus, e a gente peca contra o outro, porque a gente não ama, porque a gente acaba preso dentro do nosso egoísmo. E eu queria convidar você nesse momento a ter um momento de silêncio, de reflexão e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pela nossa ausência de amor, pela nossa falta de empatia e pelo nosso medo de proclamar o Evangelho e falar. Vamos orar nessa hora em silêncio. Pai, nessa hora nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso coração e pedimos, ouve a nossa confissão, Senhor. Nos acolhe, nos erga, Pai, quando fraquejamos, porque sabemos, mais do que muita gente, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, no entanto, Senhor, nós falhamos miseravelmente em pregar essa verdade, em proclamar salvação, cura. Perdão, Senhor, perdão pelas vezes que pecamos em não proclamar o Teu Evangelho. Perdão, Pai, pelas vezes que nós pecamos quando nós não confiamos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Pai, nós pedimos nessa hora que o
o Senhor seja sobre nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que o sangue de Cristo Jesus seja sobre cada um de nós. E que, na certeza do teu perdão e da tua restauração, é que nós louvamos, que nós rendemos graças nessa hora e temos a convicção que nós somos restaurados. Amém. É no nome de Cristo Jesus que nós somos perdoados, que nós somos fortalecidos. Então, todo aquela que pede perdão ao Senhor é restaurado, lavado, redimido diante de Deus. E é por isso que nós louvamos e nós bendizemos ao Senhor com alegria. Então, vamos cantar ao Senhor nessa hora. Vamos ficar em pé, vamos louvar, vamos bendizer ao Senhor com cânticos de louvor. Texto aí de Atos, eu me lembrei de uma palestra do Bill Hybels que falava sobre esse momento do Espírito Santo, né, do fogo do Espírito Santo, e cada um tinha um foguinho em cima da cabeça. Aí ele virou assim para o público e falou: pergunta para o seu amigo do lado se ele está vendo um foguinho em cima da sua cabeça. Isso é bem interessante, né? Bem interessante. Essa dúvida, essa pergunta que nós devemos fazer: existe um foguinho, existe um fogo, uma chama do Espírito Santo sobre nós? Né? O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Nós temos essa figura moderna do combo, né? O Deus trino, né? Então é Deus triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é um combo que nós ouvimos falar hoje que é divisível, você consegue dividir. Esse combo ele vive junto, só ele não é divisível, você não consegue separar Cristo, Espírito Santo e Deus agir separadamente, eles são juntos. O Espírito Santo de Deus é aquele mesmo Espírito Santo que foi buscar Jesus da morte dele, da morte humana dele. É o Espírito que o assistia. O Espírito Santo é Deus. Os dons do Espírito Santo. Nós tivemos uma palestra maravilhosa que fala que eles são contemporâneos. Todos os dons, toda a ação do Espírito Santo é contemporânea. Não ficou restrita ao Pentecostes que nós acabamos de ler o texto. Ele é contemporâneo. A pastora foi bastante clara nisso. O Espírito Santo está aqui sobre você, sobre mim, sobre você. Ele falou que o Espírito Santo, nessa palestra, que o Espírito Santo aponta, é como se fosse um farol, né? Dizia isso aquele pastor muito amado, que foi do seminário de Londrina. Ele dizia que o Espírito Santo é um farol que aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus. E o Espírito Santo, nós não podemos ficar só falando ou falarmos pouco do Espírito Santo. Nós temos que falar muito da extensão da obra deste Deus, do Espírito Santo. Sempre ligado à palavra de Deus, porque foi Ele que inspirou a Bíblia, né? E hoje, esse é o nosso tema de hoje. Então nós vamos iniciar o nosso louvor pedindo que o Espírito Santo, na original era um pneu, né, que ele sopre sobre nós o seu sopro. Sopra sobre nós. Oh
orar nesse cântico lindo do CPP. Nós vamos pedir que o Espírito Santo do Trino Deus venha sobre nós, para que nós tenhamos aí esse fogo na nossa cabeça, que as pessoas possam ver Cristo, que o Espírito Santo possa jogar esse farol e as pessoas possam ver Cristo na sua vida. Oh
Esse é quem tu és, Deus de milagre, Deus de promessa, luz no deserto, caminho. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque esse é o Deus que abraça o nosso coração, pacifica o nosso coração, testemunha com o nosso espírito: ei, você é meu filho amado, amo você, vai para cá, vai para ali, vai por aqui. Obrigado pela presença do Espírito Santo de Deus, capaz de transformar todas as coisas, capaz de tirar da morte o próprio Filho de Deus, Cristo, capaz de tirar a mim e a você de todos os maus caminhos que se colocam à nossa frente. Santo Espírito de Deus, venha sobre a tua igreja, venha sobre cada um de nós. Quando nós fizermos isso, quando essa chama estiver queimando sobre as nossas cabeças, pessoas correrão para saber quem é este povo, quem é este Deus, a que Deus este povo serve. Servimos ao Deus Trino. Somos salvos e lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso temos paz conosco e temos paz com os outros, temos paz com Deus. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos todas as coisas. Abençoa a palavra que será trazida, que o nosso coração seja terra fértil para o plantio da boa semente do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Então, para a nossa meditação nesse domingo de Pentecostes, Romanos 8, de 14 a 17, diz assim a palavra do Senhor: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Palavras do Senhor. Então hoje é domingo de Pentecostes, né? E é o tempo de nós lembrarmos da descida do Espírito Santo sobre aqueles 50 discípulos de Jesus. Sobre os discípulos, sobre os 11, os 50 dias depois da Páscoa. Não faz confusão, Gisele, por favor, né? Você deixa a gente confuso, né? Mas é 50 dias após a Páscoa, sobre os discípulos. Discípulos e discípulas, né? Importante ressaltar, não é só os 11 não. Quem estava lá no cenáculo recebeu o Espírito. E esse mesmo Espírito Santo que guiou esses discípulos lá é o que nos guia hoje. É importante nós termos isso em vista. É esse Espírito que traz esperança, é esse Espírito que traz fé para nós, que nos fortalece, que nos motiva a caminharmos lado a lado e vivermos em comunidade, a vivermos em igreja. Então, a praticarmos, por exemplo, diaconia, cuidado, a proclamar a palavra do Senhor. É o mesmo Espírito. E por meio desse Espírito Santo, nós nos tornamos também filhos e filhas desse Deus de amor. Não é de outra forma. Não é pelos nossos méritos. É por causa do Espírito Santo. Esse Espírito que nos protege, que nos livra de todo mal. Esse Espírito que permite que a gente tenha uma relação de amor com Deus Pai, com Deus Filho. É o mesmo Deus, né? Essa ideia que nós conhecemos como Trindade, que é uma forma teológica da gente entender, não tem na sua Bíblia a palavra Trindade, você pode procurar lá, mas não está. Né? Mas nós designamos assim porque
Porque é assim que Deus se apresenta, como Pai, como Filho e como Espírito. E em Pentecostes nós temos a oportunidade de refletir sobre a ação do Espírito Santo na nossa igreja, na nossa vida. Como Deus age no nosso meio, na nossa vida pessoal. E nós devemos lembrar sempre, e aí eu queria aqui reforçar isso, que depois do Natal e da Páscoa, Pentecostes é a terceira festa cristã. E é tão importante quanto o Natal e a Páscoa. Só que tem um detalhe, né? Ela não é tão popular. Ela não é tão popular. O capitalismo ainda não descobriu como fazer dinheiro com ela. Então acaba que às vezes a gente acaba até esquecendo da importância, porque não tem tanta alarde, né? Não está na mídia. Mas o fato é que, por mais que não tenha propaganda, que as lojas não ofereçam aí objetos específicos, ela é importante, porque sem a descida do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Porque Jesus, quando está lá com seus discípulos, ele diz que ele enviaria o Consolador. E quando esse Consolador vem, é a confirmação da palavra de Jesus, o Cristo. E é nesse momento, então, que nessa ideia aí da abertura para que o Evangelho se propague, que a gente pode também dizer que seja o aniversário da igreja cristã. É aqui que a igreja de fato começa. É aqui que, digamos assim, é o próximo passo do que Jesus veio realizar na terra. Ele nos salvou para nos dar a vida eterna. A vida eterna, segundo João, seu evangelho, é relacionamento com Deus. Que legal, a gente está bem com Deus, a gente tem um relacionamento legal com Deus, e é só isso? Não. Pentecostes vem mostrar pra gente que vai além da gente. Que a partir do momento que eu tenho essa salvação, que eu tenho esse relacionamento, o que eu devo fazer? Eu devo ir, falar, propagar, levar tudo isso que eu encontrei com Cristo para aquele que não tem. É um envio, né? Nós somos comissionados em Pentecostes. E o fato é que essa data, então, aí tão verdadeira, tão exclusiva da fé, porque ainda não deu para fazer chocolate, né? Não deu para fazer panetone. A gente precisa pensar em alguma coisa para Pentecostes, né? Alguma coisa com fogo, assim, quentinho, fundir, brincadeiras à parte. O fato é que essa é exclusiva. E esse culto, quando a gente celebra Pentecostes, é motivo de reflexão e é motivo de alegria. De alegria porque nós somos chamados, nós somos abraçados por esse Espírito. E quando nós olhamos para esse texto, então, que vai falar da filiação, é muito importante a gente olhar para isso aqui, porque, de acordo com o testemunho aqui do apóstolo Paulo, a nossa experiência com Deus, ela pode e ela deve ser outra, diferente do mercado financeiro. Não é para transformar essa festa em algo para se consumir ou para se vender. Não é uma experiência. Experiências acabam. E aí? Você tem que correr atrás de outra experiência, que provavelmente vai ser mais cara que a anterior. Porque vai envolver luxo, vai envolver vários fatores. E aqui não, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus foi nos dado. É graça. Não é mérito, não é o quanto eu posso ter ou fazer. E o que de fato nós temos em Deus é um Pai amoroso, a quem a gente pode se dirigir como filhos e filhas queridos. E como comunidade cristã, nós celebramos então essa festa, celebramos Pentecostes e testificamos que o Espírito Santo trouxe para nós uma nova realidade relacional. A partir de agora,
se ele se agradar desse sacrifício, ele me favorece, ou não. Não funciona assim uma relação de pai e filho. Não deveria funcionar. A gente sabe que em alguns casos existem assim, mas não deveria. Vamos pensar aqui numa relação de pais e filhos, na perspectiva da perfeição, da melhor relação possível. É uma relação de amor, de cuidado, de zelo. Sempre um querer o melhor para o outro. E aí ele vem aqui numa relação, como nós vemos aí, onde nós chamamos Deus de Pai. E ele usa aqui o termo Abba, Pai. Esse Abba, como afirma Martinho Lutero, essa é uma palavra tão pequenininha e, no entanto, ela abrange tanta coisa. Por quê? Porque a boca não fala assim, mas é o afeto do coração que fala desse modo. É como se a gente chamasse Deus de papai. É aquela coisa da criança que está aprendendo a falar, né? A Esther chama o Bruno de papaya. Papaya, paia. É aquela coisa do carinho, do afeto. Né? Então, ainda que eu seja oprimido pela angústia e o terror de todo lado, e pareça estar abandonado e ter sido totalmente excluído da presença, nós continuamos sendo filhos e filhas. E Lutero diz mais, que por amor de Cristo eu sou amado por causa do amado. Eu sou amado porque Ele é amor. Não porque eu faço alguma coisa que mereça, mas porque faz parte de quem Deus é. Ele não consegue me tratar de outra forma, se não for com amor. E aí quando a gente olha então para essa palavrinha, né, Abba, que Paulo traz aí pra gente, ela é bem pequenininha, mas ela é concebida assim do coração. Ela vai muito além da eloquência dos filósofos, dos retóricos, e é uma matéria que não se expressa com palavras ou oratória, pois nenhuma língua pode expressar. Para a gente entender melhor, no século I, quando Paulo escreve esse texto, o filho adotivo, ele era escolhido deliberadamente pelo seu pai para perpetuar o nome. Então o pai ia lá e escolhia aquela pessoa, e essa pessoa ela herdaria os seus bens. E a sua condição não era inferior ou diferente de um filho natural. Legalmente falando, não. E esse filho adotivo, ele desfrutava plenamente da afeição paterna. Não era só uma questão civil, era uma questão de afeto, de carinho, de cuidado. E esse filho adotivo ia reproduzindo a personalidade desse pai que o adotou. Então, no ponto de vista jurídico, ele passava da condição de escravo, que geralmente era alguém que já estava ali na convivência, né, a filho. Então isso era um salto assim muito grande para uma pessoa que era escolhida deliberadamente para se tornar filho de alguém naquela época. Por quê? Porque isso significava, além do afeto, vida, significava liberdade. E aí é interessante porque a crise que a gente pode ver assim, se você já leu ou se quiser ler, a conversão de John Wesley, ele diz que quando ele se converte, o que tocou muito ele é Deus trocar a fé própria de servo pela de filho. É Deus me tirar da condição de alguém que estava para servir para se tornar filho. Filho no sentido assim, de todos os direitos, deveres cíveis e afetivos. E aí nesse sentido, para Paulo, quando a gente lê aqui esse espírito de adoção dá para os cristãos, para nós, e é aqui o ponto que a gente precisa entender: a condição de dirigir-se para Deus e dizer Abba, pai, paizinho. Nessa expressão, é interessante porque talvez você fale assim, né, Abba, uma coisa assim, né? E aqui a gente vai ter que olhar para o texto original, né, porque é uma transliteração grega da forma aramaica, e em português
está dessa forma. Então, Abba, na sua origem, é uma forma expressada pelas crianças pequenas. E criança pequena deposita toda a sua segurança no pai. Por isso que essa ideia do afeto, da segurança, da certeza que assim, aquela pessoa está ali para te proteger de tudo e de todos. Então é essa a ideia. Então, esse clamor aqui que foi usado, se você olhar em Marcos 14 por Jesus também, porque ele diz Abba, Pai, né? Também lá no Getsemane, no momento da sua momento de confiança suprema, né? Em Deus, é guardada na memória popular. Então, quando Paulo vai trazer aqui, muitos intérpretes aqui do Novo Testamento vão considerar que essa palavra aqui, agora vamos falar bonito, seria a ipsima vox Jesus, que seria a legítima voz de Jesus, que perpetuou pelo testemunho dos discípulos e da comunidade, até chegar Paulo escrever aqui, né? Então, quando a gente tem nesses versículos, essa ideia do Abba, Pai, seria uma continuação da voz de Jesus, como Jesus ensinasse cada um a chamar Deus de Pai, como ele ensina na oração do Pai Nosso, chame Deus de Pai. Não é mais uma relação de servo, é uma relação de paternidade, é a filiação. Então, o fato é que quando Paulo usa aqui, né, nos versos 15 e 16, essa palavra, ele está, na verdade, é como se Jesus estivesse dizendo para todos os cristãos, olha, é assim que você precisa se relacionar com Deus. E Paulo, ele não está falando aqui só por uma questão de costume litúrgico, não. Não é assim então, a liturgia, assim, você chama Deus de Pai, tá bonitinho, Deus vai te atender. Não, é a ideia do clamor. Pai, Pai. E isso é destacado porque nós somos filhos de Deus. Então, não como uma evidência de que isso seja uma doutrina da igreja. Não, a gente chama Deus de Pai, né, pelo fato que nós fomos adotados, assim como crianças, assim como a pessoa ao servo era adotada pela pessoa, nós fomos adotados por Deus. E quando ele diz aqui, ao ato de o Espírito testemunhar, então o Espírito de Deus testemunha o nosso Espírito, ele dá segurança. Pode chamar Deus de Pai. É o Espírito Santo que testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos, filho e filha de Deus. Trata Deus como Pai. E é interessante isso porque capacitados então a clamar, porque o filho pode abrir o coração para o pai. Isso deveria ser, mais uma vez eu repito, um relacionamento normal de afetividade entre pai e filho. É abrir o coração, é falar as coisas do dia a dia, é falar as besteiras, contar as piadas, contar aquelas coisas assim, nossa, aconteceu tal coisa, eu não entendi direito. Aí o pai vai lá e fala, então, mas é por causa disso. Essa ideia, esse relacionamento assim, que a gente almeja, de intimidade, de cuidado. Então, quando a gente pensa aqui na ideia de clamar também, a nossa esperança é que essa filiação não seja apenas também só uma questão afetiva, é uma questão de direito de herança. Porque se a gente sofreu com Cristo, a gente também vai ressuscitar com Cristo. Com Cristo nós somos co-herdeiros, então nós herdamos juntos. Então, quando Paulo fala aqui disso, o fato é que o sofrimento de Cristo resultou em glória. E o nosso sofrimento também resultará em glória. Então, para nós refletirmos e pensarmos e concluirmos que hoje a gente ainda vai ter a ceia, eu gostaria que você pensasse que a consciência de tudo isso, a consciência e a certeza da nossa salvação, da nossa filiação,
nos é dada pela ação do Espírito Santo. Por isso que é importante sempre, não é só um dia, né? Não é só Pentecostes. Hoje a gente traz a memória, pensa, reflete, mas o fato é que diariamente nas nossas vidas, no nosso caminhar, esse Espírito Santo vem testificar, vem nos mostrar: olha, Deus está cuidando de você, mesmo no meio da luta, na doença, na dor, na angústia, na incerteza do amanhã. Esse Espírito que nos conduz, que nos inspira, que nos fortalece. Mesmo quando a gente acha que não dá mais. Ele vem e restaura as nossas forças, renova o nosso ânimo. Então o Espírito Santo que vem até nós hoje, nos traz fé. E essa fé que é essencial para a gente viver seguindo o que Deus indica nas Escrituras Sagradas. É esse Espírito que, quando a gente lê a palavra, a gente pede para dar iluminação para nós, para dar entendimento. Por isso tem tanta gente inteligente que lê a Bíblia e não entende, e tanta gente simples que lê a Bíblia e tem uma sabedoria imensa. Por quê? Porque é o Espírito Santo que ilumina, que concede entendimento. Por isso que é importante, quando a gente lê, pedir para o Senhor dar para nós a iluminação. Esse mesmo Espírito que vem nos guiar no meio de um mundo cheio de sinais de morte. Cheio de sinais de morte. Esse mundo corrompido pelo pecado. É esse Espírito que vem para a gente fazer o quê? Denunciar os sinais de morte tipificados que nós vemos por aí. É esse Espírito que dá para a gente a capacidade de denunciar a injustiça que está presente na nossa sociedade. De tentar fazer alguma coisa, mesmo que seja pouco, mas para mudar a realidade de algumas pessoas. Então, que você possa se deixar ser guiado por esse Espírito. Deixe ser guiado. Deixe-se que o Espírito guie as suas ações, os seus pensamentos. Porque às vezes a gente sabe o que deve fazer, mas não faz. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Que a gente possa se deixar ser guiado pelo Espírito. Para quê? Para que a gente possa realmente ser marcado por essa fé, e que essa fé que nos marca como comunidade possa realmente testemunhar para aqueles de fora. Porque às vezes a gente pensa que evangelizar é fazer o que a gente faz aqui na terça-feira. Eu vou cantar de Jesus, eu vou panfletar, eu tenho que ir lá falar com a pessoa. Não é só isso. É isso, mas vai além disso. Que a gente olha aqui para Pentecostes, a gente já imagina, né, os discípulos falando lá, e todo mundo entendendo o milagre aqui. Não é fala, o pessoal entendeu o que eles estão falando. Em várias línguas diferentes. Mas o nosso dia a dia também, quando a gente fala para alguns colegas de trabalho, de faculdade, vizinhos, o que Deus tem feito na sua vida. No dia a dia, na simplicidade, nas coisas simples. Aquele dia que você acordou desanimado, é que você fala assim: nossa, eu já acordei tão chateado, e eu orei a Deus, pedi fortaleza, nossa, depois da oração eu fiquei tão restaurado, Deus me deu uma palavra tão boa. Parece que não, mas quando você fala isso, você testemunha, você faz o que os discípulos fizeram em Pentecostes. E é para isso que a gente foi chamado. Porque esse Espírito que testifica é o nosso Espírito que somos filhos de Deus, nos dá a nos comportarmos e a vivermos como filhas e filhas de Deus. E o filho não esquece jamais o seu pai. Mesmo que ele tenha sido um mau pai, não é verdade? Humanamente falando, quanto mais se ele for bom. E Deus é um bom pai. Eu lembro da canção, um bom pai, né? E um bom pai, às vezes a gente pede para o pai que é mau, a gente não vai pedir para o pai que é bom. A gente clama: meu pai, paizinho, olha para mim. Hoje está difícil, a vida está difícil. Às vezes a gente sussurra, às vezes a gente chora, às vezes a gente grita, às vezes a gente faz isso de forma pública, às vezes a gente faz isso de forma recolhida. Mas o
é que esse pai ouve. Ele ouve. Então não se esqueça disso. Esse pai ouve. E o clamor que a gente faz ajuda a gente a redescobrir a convicção de que nós não somos donos de nós mesmos, que nós não somos poderosos, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da sua graça e do seu amor. E é nesse sentido também que nós buscamos aprender, que nós buscamos, depois de uma vez aprender, a servir a Deus e a servir com alegria. Que a graça de Deus que nos alcança através desse Espírito, que testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, possa fazer da nossa vida uma vida de discipulado, de testemunho, de missão, de cuidado, de diaconia, de amor. Que Deus assim nos ajude, que nos dê ânimo e força para enfrentar os dias maus, porque eles vêm. Mas o Espírito Santo está conosco. E isso nos basta. Que Deus nos fortaleça em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Toda a glória e ação de graças seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Pai, nessa hora nós oramos a Ti e pedimos que a Tua eterna misericórdia, Pai, que enviou o Seu Filho único, Jesus Cristo nosso Senhor, para sofrer na cruz, para a nossa redenção, oferecendo de uma vez por todas, ó Deus, um sacrifício perfeito e suficiente para o perdão do pecado de toda a humanidade. Nós pedimos, Pai, seja sobre nós nesse momento. Nós te damos graças, ó Deus, porque ainda, estando na véspera de se entregar para a salvação, Cristo Jesus instituiu para nós os sacramentos, ó Deus. O Senhor instituiu para nós um momento em que a Tua graça se torna mais evidente. Nós te damos graças porque o Teu Santo Espírito, que testifica ao nosso Espírito que somos filhos e filhas de Deus, nos dá, ó Pai, esse momento de trazer à memória esse sacrifício, de se achegar a essa mesa para celebrar. Rogamos, Pai, que o Senhor envie sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito. Santifica, Senhor, essas ofertas do pão e do vinho, de modo que ao participarmos dessa ceia, Pai, dessa santa ceia, cumpra-se em nós a Tua bendita palavra e que nós possamos partilhar verdadeiramente da comunhão do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a mesa que o Senhor nos preparou e Ele convida todos e todas a participar dele, dessa mesa, desse cuidado. E a palavra nos diz, e aqui eu também repito as palavras de Paulo, que eu recebi do Senhor, que também entregou que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo que esse é meu corpo, que é partido por vós, para fazer isso em memória dele. E após haver ceado, de semelhante modo, ele tomou o cálice, deu graças e disse que esse é o cálice da nova aliança feita no seu sangue. E que todas as vezes que nós bebêssemos, nós fizéssemos em memória dele. E em memória de Jesus, que nós comemos e que nós bebemos. Então, tomai e comei. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, Deus de amor e de misericórdia, Pai, por essa mesa. Obrigado porque o Senhor chama todos e todas para participar do pão e do vinho. Obrigado porque o Senhor nos acolhe através do Teu sacrifício na cruz por nós. Obrigada, Pai, porque o Seu Santo Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos
e filhas de Deus, Pai. Que nós possamos sair daqui nessa hora edificados, Senhor Deus, fortalecidos. Que a Tua presença seja real e verdadeira na nossa vida, no nosso coração, no nosso caminhar. Pai, nós chegamos a Ti nessa hora para agradecer e, como filhos, suplicar, clamar. Ah, Paizinho, Abba, Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado força. Obrigada porque o Senhor tem nos protegido. E pedimos, capacita-nos, ó Deus, a enfrentarmos toda e qualquer tribulação que nos cerca. Sabemos que o Senhor é nosso pastor e que nada há de nos faltar. Por isso nós entregamos nessa hora a nossa vida a Ti como oferta de sacrifício. Fortalece-nos, ó Deus. Entregamos também nessa hora a vida das nossas famílias, das pessoas da comunidade, das pessoas que nós amamos. Te agradecemos, ó Pai, por Tua palavra que vem até nós. Sabemos que as palavras das Sagradas Escrituras são como lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Deus. Por isso buscamos inspiração em Ti para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito continue sempre a testificar com o nosso Espírito que somos filhos, filhas, amados, queridos Deus. Agradecemos, Pai, pelo Teu Filho unigênito, Jesus Cristo, que para nos salvar, e mesmo sofrendo na cruz do Calvário, se entregou por nós e ressuscitou. Nós proclamamos a Sua ressurreição e vivemos, ó Deus, na certeza de que um dia, Senhor, seremos restaurados. Enquanto isso não acontece, nós colocamos diante de Ti, Senhor, de forma especial nessa hora a vida da Dona Heloína, do Seu Pedro. Clamamos nessa hora também, Senhor, pela saúde da Alzira, fortalece ela, ó Pai. Clamamos a Ti, Senhor, por todos aqueles e aquelas que necessitam, Deus, de intervenção, de cura, de libertação, Senhor. Seja com cada um que aqui está, com cada família aqui representada. Tudo mais, ó Deus, que nós necessitamos e aqui não verbalizamos, nós entregamos a Ti através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação e a presença benfazeja do Espírito Santo seja sobre você, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Confiando que Ele está contigo todos os dias e que Ele age através da sua vida. Desejo a todos uma boa semana em nome de Jesus. Amém. A pastora fez aniversário durante a semana? Passou? Dia 27. Dia 27? Pode dar a Maria José para vir aqui. Oferecer a ela uma homenagem.